Boa noite e vamos dar continuidade a esse nosso curso. Nós estávamos estudando o livro do Levítico e já vimos duas partes. E essas partes são muito interessantes porque nós vimos a lei, porque o livro do Levítico é o livro dos levitas e os levitas eram os sacerdotes que cuidavam de todo o rito que Deus foi instruindo a Abraão para que começasse a realizar a partir do momento que foi construído o tabernáculo. Então, só repassando aqui, quando que foi isso? Nós estamos na travessia do deserto, na Península do Sinai. Toda a travessia foi feita na Península do Sinai. E o povo judeu agora está no sul da península. A península é um triângulo, né, saindo do Egito e poderia ir direto já para a Palestina, mas eles foram descendo e lá embaixo, na ponta, há um Monte Sinai. Então, no Monte Sinai, o Moisés ele vai subir nesse monte, vai ficar 40 dias e lá ele vai receber as tábuas da lei. Resumidamente, porque várias coisas ocorrem ali nesse momento, já falamos, mas o fato é que ele desce lá do Monte Sinai e Deus instrui que ele construa o tabernáculo. Então, o tabernáculo, o que era? Era o lugar para ficar as tábuas da lei. E esse lugar seria o lugar da presença de Deus entre o povo. Então, agora, pela primeira vez, Deus estaria junto deles, assim, de uma maneira ali, né? Não Deus que nós sabemos que está no céu ou está em todas as partes, mas estaria como que fisicamente junto do povo de Israel. Então, a partir daquele momento, o tabernáculo passa a ser o lugar mais importante do acampamento e todas as tribos ficam ao redor do tabernáculo. Nós vimos na última aula como era o tabernáculo, muito interessante, porque ali todos os detalhes de como deveria ter sido construído, enfim, Deus ele coloca ali tudo nos mínimos detalhes e tal, né? E agora o que eu queria mostrar para vocês é um vídeo falando sobre a Arca da Aliança. Então, o tabernáculo era dividido em duas partes, uma parte onde você entrava nele e ali tinha os pães da proposição, tinha o menorá, que é aquele castiçal de 7 velas, tinha um incenso que ficava queimando já ali perto já do lugar mais importante do tabernáculo, que era conhecido como Santo dos Santos ou Sancta Sanctorum, que era o lugar onde ficava a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, o que havia? É isso que nós vamos falar hoje nessa aula. Vai ser uma aula muito breve, mas vamos mostrar só isso, o que continha a Arca da Aliança. Vamos lá, então. Dentro da Arca da Aliança havia as tábuas da lei, um vaso com o maná do deserto e a vara de Arão que floresceu. A Arca da Aliança ficava dentro do Santo dos Santos, no tabernáculo, e posteriormente no templo em Jerusalém. A Arca da Aliança foi construída por Bezalel, conforme as instruções de Deus dadas a Moisés. A arca era feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro, por dentro e por fora. Com um formato cúbico retangular, a arca media 1,5 côvado de largura e altura e 2,5 côvados de comprimento. Isso corresponde aproximadamente a 70 centímetros de largura e altura e 1,20 metro de comprimento. Como fica claro, a Arca da Aliança era como um baú. Inclusive, a palavra hebraica para designá-la possuía esse sentido. A tampa que fechava a arca possuía a figura de 2 querubins de ouro, que ficavam um de frente para o outro.
A tampa era chamada de propiciatório. A arca era transportada através de varas de madeira de acácia cobertas com ouro que ficavam transpassadas em 4 argolas de ouro que estavam presas aos 4 cantos da arca. O texto bíblico que fala sobre a construção da Arca da Aliança indica que Deus ordenou que Moisés colocasse dentro dela o testemunho que ele haveria de lhe dar. A palavra testemunho nesse contexto equivale à aliança. Por isso a Arca da Aliança também é chamada de Arca do Testemunho. Então o testemunho eram as palavras da aliança de Deus com Israel. Essas palavras foram registradas em tábuas de pedra no Sinai, que são comumente chamadas de tábuas da lei. As primeiras 2 tábuas que registraram a aliança de Deus foram quebradas por Moisés. Isso aconteceu quando ele contemplou a idolatria de Israel com um bezerro de ouro. Mas depois Deus ordenou que Moisés lavrasse outras 2 tábuas de pedra para que elas recebessem as mesmas palavras que tinham sido escritas nas primeiras tábuas. Isso significou a renovação da aliança. Então as tábuas que foram colocadas dentro da Arca da Aliança eram essas últimas tábuas. Alguns estudiosos sugerem que essas 2 tábuas da lei eram cópias idênticas. No Antigo Oriente Próximo, os tratados eram registrados em cópias iguais. Cada cópia pertencia a cada uma das partes que firmavam a aliança. Seja como for, as tábuas da lei que ficavam dentro da Arca da Aliança continham as condições da aliança de Deus com seu povo. O livro de Deuteronômio informa que nas tábuas estavam escritos os 10 mandamentos da lei de Deus. O outro item que estava dentro da arca era o vaso de ouro com o maná. Quando Deus enviou o maná para... Então, a primeira coisa que está dizendo aqui é que dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas da lei. Então isso era o mais importante da Arca da Aliança, né? Porque ali estavam os mandamentos principais que nós devemos colocar em prática, viver para amar a Deus e para seguir a Deus. E Deus deu esses mandamentos a Moisés, né, nós sabemos, e foi colocado... Então, a Arca da Aliança em concreto, como foi falado aqui, os querubins que estão na tampa, e essa tampa se chama propiciatório, tudo isso nós vamos ver depois. Então aqui só o foco é o que havia dentro dela. Para sustentar os israelitas no deserto, ele também ordenou que uma porção do maná fosse colocada dentro de um vaso. O maná que o Senhor enviou como sustento para os israelitas no deserto estragava quando guardado de um dia para o outro. Mas a porção do maná que ficava guardada dentro da Arca da Aliança não estragava. O terceiro item guardado na Arca da Aliança era a vara de Arão. Certa vez o povo de Israel se levantou contra a liderança de Moisés e questionou a legitimidade do sacerdócio da casa de Arão, que pertencia à tribo de Levi. Então Deus propôs um teste em Israel. Naquela ocasião, Deus provou sua escolha por Arão ao fazer com que seu bordão fosse o único a florescer entre todos os outros bordões que representavam as tribos de Israel. Tudo isso aconteceu diante da Arca da Aliança no tabernáculo. Depois, Deus ordenou que Moisés tornasse a colocar a vara de Arão florescida perante o testemunho. Esse seria mais um sinal para os filhos rebeldes de Israel. Uma dúvida que fica é o que teria acontecido com os itens guardados dentro da Arca da Aliança. Ninguém sabe de fato o que aconteceu com a arca e com os itens que estavam dentro dela. Muito provavelmente tudo foi perdido na ocasião da tomada de Jerusalém por Nabucodonosor. Mas tudo aconteceu de acordo com a vontade de Deus. O que tinha dentro da Arca da Aliança e a própria arca em si apenas apontava para uma realidade superior da habitação de Deus com seu povo fiel. Como representação máxima da presença de Deus no meio de Israel, a arca apontava para Cristo, o próprio Deus conosco. O apóstolo Paulo escreve que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O escritor de Hebreus diz que Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Por isso não necessitamos mais da arca. Quanto ao que tinha dentro da Arca da Aliança, o mesmo princípio é válido. Ao invés das tábuas originais do testemunho, temos agora a manifestação final da palavra de Deus. Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Ele próprio é a verdade de Deus que liberta definitivamente o homem do pecado. Ele é a revelação final de Deus. A carta aos Hebreus diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Também não necessitamos mais do vaso de ouro que continha a porção do maná. Isso porque aquele maná derramado no deserto simplesmente tipificava o verdadeiro pão que desceu do céu. Jesus Cristo é o pão da vida.
Já a vara de Arão, que ficava dentro da arca e testificava a aprovação divina do sacerdócio levítico, agora deu lugar à revelação de que na igreja se cumpre de forma plena o propósito de Deus em ter para si uma nação de reis e sacerdotes. O apóstolo Pedro escreve que os crentes chamados por Deus e redimidos em Cristo são sacerdotes reais comissionados a proclamar as virtudes daquele que os tirou das trevas para a luz. Realmente interessante saber o que tinha dentro da arca. Mas o mais importante é entender que todas aquelas coisas eram sombras que se dissiparam com o cumprimento da promessa da encarnação do Filho de Deus. Muito bem, então, muito interessante aqui. Muitas pessoas perguntam, né, o que havia dentro da Arca da Aliança, e aqui já fica esclarecido, né, que havia então as tábuas da lei, o maná que foi tão importante durante a travessia no deserto, porque imagina, foram 40 anos cruzando um deserto que era pedra, não havia nada, não havia nenhuma vegetação. E até que vem aquele momento quando o povo se insurge contra Moisés pelo fato de estar no deserto e que preferia estar ali no Egito, que pelo menos eles teriam alimento para comer, né? E aí então Moisés reza, intercede diante de Deus, e Deus começa a enviar o maná e depois as codornizes, né, as codornas. Então todos os dias eles recebiam esse alimento vindo da parte de Deus. Isso durou os 40 anos de travessia no deserto. Então esse maná foi muito importante. E o maná, ele é símbolo da Eucaristia, de Cristo, que depois será o nosso alimento. Então ali você tem a lei de Deus, que são as tábuas, que é assim o resumo de toda a vida religiosa, né? O que eu devo fazer, como eu devo me comportar diante de Deus e diante do próximo. O maná, a vara de Arão. Então essa vara era a representação do reinado, né? O reinado sacerdotal. O Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Não foi Moisés. Às vezes as pessoas pensam que Moisés foi o primeiro sumo sacerdote. Não, Deus ele escolheu Arão que fosse esse chefe de todos os sacerdotes, que se chamava sumo sacerdote. Também nós vamos ver na próxima aula quais eram como o sumo sacerdote se vestia, enfim, todos os detalhes ali, que tem tudo, absolutamente tudo tem um significado e é muito, muito bonito, muito interessante. Então essa vara, ela é o símbolo da realeza sacerdotal. Então a vara de Arão. E depois que vai ser, bom, quem é que vai ser o sacerdote por excelência, que vai ser o rei por excelência, Cristo. Justamente por isso que ele vai dizer aqui que chegará um momento em que a Arca da Aliança já não será mais importante, porque tudo isso vai ser Cristo. Cristo, ele vai ser o alimento, vai ser o maná. Cristo será a própria lei. Quando Cristo diz para ir ao Pai devemos ir através dele, quem vem a mim vem ao Pai, irá ao Pai. E é justamente por isso, pelo menos algumas pessoas pensam, o motivo pelo qual já não sabemos mais onde está a Arca da Aliança. Isso é um mistério. A Arca da Aliança, ela foi perdida por volta do século VI, quando Nabucodonosor ele vai invadir o reino de Judá, o reino do sul. Nós vamos falar disso, né, desses dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E quando Nabucodonosor toma a cidade de Jerusalém, onde estava o templo, né,
E a partir daí a arca foi perdida, não se sabe o que aconteceu. Alguns pensam que ela foi escondida pelo profeta Jeremias em algum lugar. É talvez a suposição mais razoável que exista. Outras que foi realmente o próprio Nabucodonosor que deu um fim nela e tudo, mas enfim, se foi o Nabucodonosor, poderia estar sendo algo precioso, poderia estar em algum lugar ali dentro do seu império, né? Mas nunca foi encontrado até então. Muito bem, era sobre isso que eu queria falar hoje, nessa aula. E na próxima nós vamos dar continuidade ainda ao livro do Levítico, porque esse livro é extremamente rico. Nós vamos falar do sumo sacerdote, vamos falar dos sacrifícios que eram realizados, como que o povo poderia chegar perto de Deus que estava ali no tabernáculo. Sendo Deus santo, como nós vimos na última aula, a pureza infinita, como que o ser humano, sendo tão pecador, tão miserável, poderia se aproximar de Deus. E então Deus ele vai mostrar um caminho que é através do perdão dos pecados e realizado nos sacrifícios. Então vai ter todo um ritual de sacrifícios que Deus vai estabelecer, que será organizado pelo sumo sacerdote e pelos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Eram colaboradores do sumo sacerdote que faziam aqueles sacrifícios todos estabelecidos por Deus e em todas as funções sacerdotais. E eles eram todos da tribo de Levi, sempre da tribo de Levi. Não podia ser, o sacerdote não podia ser de nenhuma outra tribo, deveria ser dessa. Muito bem, ficamos por aqui. Peço desculpas mais uma vez de ter atrasado, estava no trânsito com a chuva, mas na próxima quarta-feira vamos dar continuidade e cada vez melhor aqui com a tecnologia, porque eu estou começando agora a utilizar o Instagram, até agora eu utilizava, enfim, tem algumas dificuldades como essa do compartilhamento de vídeos, como eu fiz agora, que foi uma coisa meio amadora. Vamos ver se a gente consegue progredir nas próximas. Até logo!